Bom, pessoal, então essa é a primeira aula sobre oscilações. Eu vou dividir em quatro, vão ser quatro aulas, onde vão ser duas aulas assíncronas e duas aulas síncronas. Então essa vai ser a primeira aula assíncrona do curso. E eu vou começar dando um geral sobre do que se trata o capítulo 15. Vou dar nessa primeira parte, né? Então eu vou chamar assim, aula um oscilações, parte um aula um parte 2 aula um parte 3 aí depois, na próxima aula, vai ser aula 2 parte um aula 2 parte 2. Eu vou dividir em pequenos vídeos que eu acho que é um pouco mais fácil de entender e fica mais tranquilo. Você pode assistir um vídeo agora, depois você assistir os outros depois e vai estar tudo mais ou menos dividido e organizado. Então, eu vou começar com o geral, do que se trata, afinal de contas, esse capítulo de oscilações. O que vocês vão ver nesse capítulo, que vão ser quatro aulas no total. Então, primeiro, uma noção geral, noções gerais sobre oscilação. O tópico 1.1 vai ser a diferença entre oscilações de onda, só uma definiçãozinha básica, assim, para vocês perceberem a diferença entre um e outro, para não confundir. Principalmente quando entrar a parte matemática, isso confunde bastante. Onde entra oscilação, onde entra ondas. Se vocês tiverem isso muito claro, vai ser mais fácil de entender. Eu vou colocar algumas aplicações, eu sugiro que vocês coloquem no fórum algumas outras possibilidades. Eu vou colocar algumas que eu sempre anoto, né, que eu sempre falo para vocês. Aí depois a gente entra as oscilações sem atrito, que é o modelo ideal. Então você tem um tipo de oscilação, por exemplo, um sistema massa-mola, ou um pêndulo onde não tem atrito, então a situação ideal. Depois entra as oscilações com algum tipo de atrito, que a gente vai chamar de amortecimento, então vai ser uma oscilação com amortecimento. E depois as oscilações forçadas, que é um dos fenômenos mais interessantes, que entra a questão da ressonância. Quando você tem, então, a gente vai falar sobre o que é uma frequência natural de oscilação do sistema, e quando se aplica uma força externa, ou seja, vai ocorrer uma oscilação forçada, se essa frequência essa força externa tiver uma frequência bem semelhante à frequência natural do sistema, o sistema entra em ressonância e tem uma série de fenômenos super interessantes que discutem sobre isso. E também comentar rapidamente sobre a diferença entre o que é um modelo, o que é o nosso modelo que a gente vai trabalhar e o que é um caso real que a gente não vai trabalhar nesse curso. Mas para vocês saberem bem essa distinção entre um e outro. Bom, então, primeiro passo aqui, né, primeiro ponto, 1.1, a diferença entre oscilações e ondas. Né? Então, o que tem que ficar bem claro é que oscilações é uma oscilação localizada, uma vibração localizada. Então você pendura um sistema com a máxima mola, ele vai ficar vibrando, vai ter um movimento, afinal de contas, né? Mas ele vai ficar restrito nessa região. Simplesmente ele está oscilando nessa região aqui. Já a onda, ela vai ter uma vibração, vai ter um movimento oscilatório. Então, nesse caso aqui, se eu desenhar o eixo Y, vai ter uma vibração neste eixo Y e a vibração ela vai se propagar. Tá? Então tem uma diferença razoável, porque quando a gente for trabalhar matematicamente, aqui vai ter um movimento em Y e vai ter um movimento em X. Aqui, no caso, ele vai estar restrito numa única dimensão, que aqui poderia chamar de Y, mas por comodidade a gente vai usar o X, vamos usar o eixo X, mas aqui então está restrito numa dimensão, o movimento, e aqui vai estar, em ondas, o movimento está em duas dimensões, pode ser até mais dimensões, mas aqui vai ser a oscilação no eixo Y e a propagação no eixo X. Tá? Então isso é bem importante lembrar dessa diferença toda vez que for resolver os problemas, ainda mais que na primeira prova vai cair tanto oscilações quanto ondas. Se isso não estiver muito claro para vocês, com certeza vai confundir bastante aí, né? Então algumas aplicações, né? Eu coloco aqui, ó, exemplos, deem exemplos, coloquem no Moodle, no fórum do Moodle, alguns outros exemplos, né? Pode ser também no portfólio, se vocês quiserem colocar no portfólio, legal. Só anotem ali, ó, exemplos interessantes, diferentes de oscilações que eu não chamei atenção. Bom, as vibrações em geral, né? Você tem vários tipos de vibração. Tem vibrações que são positivas, que trazem benefícios, outras vibrações são negativas. Então você tem um equipamento que tá oscilando, que vibra muito num certo edifício, isso é negativo. Então tem que ter todo o controle, toda a preparação para que essa vibração não acabe prejudicando a estrutura do prédio, da edificação. Né? Então são vibrações tanto positivas quanto negativas. Aqui no mesmo caso, amortecimento, você tem amortecimentos
positivos e negativos, então tem um lado que é positivo ter amortecimento, por outro lado pode não ser tão positivo, você tem um sistema, um determinado tipo de amortecimento. Um outro caso aqui é bem interessante, todo o nosso corpo, a gente pode trabalhar, pensar como o nosso corpo é um grande sistema massa-mola com diferentes molinhas. Então, o braço tem uma certa massa e vai ter uma certa elasticidade. Isso vai gerar uma certa frequência de oscilação. A perna tem também um certo movimento, vai ter uma certa oscilação. O fígado, o rim, o pescoço, o olho, cada parte do nosso corpo tem características de um sistema, vamos dizer, um sistema massa-mola. E a gente pode estudar com bastante detalhe esse sistema usando um modelo super simples, que é esse nosso sisteminha que a gente está trabalhando agora, sistema massa-mola. Então isso é bem interessante. Os próprios pêndulos, né? Então vou falar de pêndulo simples, pêndulo físico, pêndulo de torção. Você tem casos mais avançados, pêndulos duplos, triplos, pêndulos com N elementos. Então tem bastante aplicação tecnológica. Um exemplo bem típico é o prédio, né? O prédio é como se fosse um pêndulo invertido, então é importante para pensar na estabilidade das estruturas. O pêndulo também é um tópico bastante importante, que é uma espécie de... ele tem uma oscilação, né? Uma oscilação periódica. E outro caso em medicina, você tem a questão do feedback negativo. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mas se alguém quiser procurar, isso é bem interessante também. É sempre interessante pensar que todo sistema que recebe um estímulo e retorna a uma posição original, numa situação original, pode ser modelado através de um sistema massa-mola, né? Isso é interessante de trabalhar porque é simples. A matemática, a princípio, para um sistema pequeno é bem simples. Os osciladores têm osciladores quânticos, o pessoal da física trabalha bastante com isso. Também oscilações do vácuo aqui é uma coisa mais viajante, que não é oscilações, mas é algo mais avançado, mas entra também então uma espécie de oscilação. Então tem N aplicações, ideias, possibilidades, ou escrevam no Moodle, sempre interessante, ou coloque no próprio portfólio, né? Bom, aí depois só daqui a algumas aulas a gente vai falar então sobre outros tipos de oscilação. A gente vai começar com essa oscilação sem atrito, né, ou sem amortecimento, que é o chamado MHS, Movimento Harmônico Simples. Depois de uma outra aula, daqui umas 2 aulas, a gente vai falar sobre oscilações com amortecimento. Então, vão ter 3 tipos de amortecimento típicos, é o crítico, subcrítico e supercrítico. Eu vou mostrar então cada um deles, qual que é a diferença entre eles. E eu não vou mostrar muita aplicação, e também vai ser a mesma história. Aplicações para cada um desses movimentos, cada um desses osciladores, com características de osciladores amortecidos, eu vou pedir para vocês colocarem lá no Moodle também. Ideias, quais são as aplicações, né? E depois, por último, desse capítulo, vai ser as oscilações forçadas, que é o fenômeno da ressonância, que é extremamente importante para os cursos de engenharia, os cursos tecnológicos em geral. Bom, então, o que mais que temos aqui? Uma outra coisa que é extremamente importante deixar bem claro é a diferença entre o que é modelo e o que é a realidade, né? A gente vai estar trabalhando com um modelo mesmo. Então, vamos trabalhar com modelo, onde você tem um sistema que é uma massinha, que eu represento aqui, é como se fosse um elemento inercial, ele vai ser representado pela massa, efetivamente, desse modelinho, a massa m, e tem separado um elemento de elasticidade, que é a molinha aqui, né? Que aqui a gente representa como uma constante elástica, o K, né? Essa constante elástica é K. Então veja que o modelo que a gente trabalha, existe essa separação. Essa mola, ela é um elemento de elasticidade, e a gente sempre vai falar, tem massa desprezível, a gente ignora a massa. A massa é tão pequena em relação a essa massa grande que a gente ignora. Da mesma forma que esse bloquinho, essa massa, ela vai ter uma elasticidade desprezível. Então, como se fosse um objeto absolutamente rígido, então a gente desconsidera totalmente a elasticidade. Esse é o nosso modelo, certo? Isso é extremamente importante perceber. No mundo real, a coisa muda completamente de figura, né? Então, se você prende um elástico, sei lá, um chiclete na parede, então esse material onde que você atribui o elemento de elasticidade
e o elemento inercial? A gente não consegue, está tudo junto, né? Então, na realidade, as coisas elas são um pouco mais complicadas. Mas sabendo esse modelo simples, a gente consegue entender aonde entra a complexidade desses modelos mais avançados. Um caso um pouco mais fácil de perceber é quando você tem uma mola, uma massa não desprezível, né? Você tem uma massa enorme aqui, e aí você tem além da própria massinha. Então você vai ter uma massa, onde você não vai ter um elemento de elasticidade nessa massa, mas você tem uma mola, que vai ter uma elasticidade, e também tem uma massa não desprezível. Então esse é um caso muito mais real, principalmente o pessoal da mecânica que trabalha com essa automação, que trabalha com esses sistemas. Então, mais para frente nos cursos vai entrar esse sistema, e para entender bem esse sistema, você tem que entender muito bem uma situação hipotética, essas situações modelo, que vão funcionar perfeitamente bem também, como a gente vai fazer alguns exercícios, vocês vão ver isso aqui. Tem um tópico 1.5 que eu não lembro o que era, eu deixei em branco, em algum momento eu vou lembrar o que eu colocar aqui, mas eu deixo para uma próxima vez. Bom, o que mais? Bom, a gente vai trabalhar efetivamente com o modelo, não tem, eu tenho elasticidade só na mola, eu tenho uma massinha com massa M, tá? Então, ponto final. A gente vai começar com, além disso, o nosso modelo ele não vai ter nem atrito, não vai ter nenhuma força de atrito agindo aqui na superfície, não tem força de arrasto, então a gente imagina que a gente está praticamente no vácuo, essa força de arrasto é desprezível, que o movimento vai ser lento, a ideia, vamos dizer que o movimento é lento o suficiente, que a força de resistência do ar é desprezível, ou de repente até o objeto tem uma certa aerodinâmica, que isso não vai atrapalhar. Então são os dois pontos importantes, né? A outra vez eu coloquei o número 2, né? O elemento de massa aqui é nesse ponto, e o elemento de elasticidade é nesse ponto aqui, na massa, na mola. Bom, o que você precisa saber para entender oscilações, para começar a caminhar nesse capítulo, sim, sem ter grandes dificuldades? Então, o primeiro ponto é relembrar a força elástica. Tá? A gente pode chamar de força elástica ou força restauradora, a famosa lei de Hooke, né? Isso é visto no Hartley, por exemplo, no capítulo 7 do volume 1. Vou fazer uma breve revisão na próxima aula, na próxima parte, né, dessa aula, e aí para vocês derem uma lembrada, mas qualquer coisa deem uma conferida ali no capítulo 7 se ficar muitas dúvidas, né? O que mais que precisa? Trigonometria básica. Então, saber interpretar gráficos de seno e cosseno, fazer os gráficos de seno e cosseno é absolutamente fundamental. Também tem uma revisãozinha basicona ali que eu vou colocar para vocês lembrarem. Derivadas simples, então aqui a gente não está trabalhando com nada muito complexo, só derivadas derivada de seno, de cosseno, de polinômios, coisas basiconas mesmo, nada muito complicado não. O que mais? Um ponto extremamente importante também é o seguinte: a gente vai fazer alguns gráficos do movimento, então do movimento desse sistema harmônico, e esse gráfico ele não é, vamos dizer, ele não é visualizável, a gente não consegue enxergar esse gráfico. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque muitas vezes, ao olhar um gráfico do movimento harmônico simples, a gente pensa que é um movimento de uma onda, como se fosse uma onda. Mas não, é um gráfico simplesmente abstrato para a gente enxergar o movimento. Mas a gente não consegue a gente não consegue ver esse gráfico. Tá? A gente precisa usar, por exemplo, um osciloscópio, algum equipamento que mostre esse tipo de coisa para a gente. Tá? Então isso é um ponto bastante importante para sempre relembrar, para não errar nas questões da prova. Bom, o que mais? Quais são as perguntas, né, que eu quero responder nesse capítulo? Que afinal de contas eu quero saber? É basicamente isso. Beleza, tem oscilação, eu sei que meu sistema massa-mola está mexendo, está oscilando, mas o que eu quero saber afinal de contas? Então coloca aqui 2.1. O que a gente vai querer calcular é a posição do bloco em função do tempo. Então eu preciso de uma função, né? Eu preciso de uma equação matemática para descrever a função do bloco em função do tempo. Então tem aqui, por exemplo, no tempo 2 segundos, por exemplo, o bloquinho estava no ponto zero. No tempo 3 segundos, ele estava um pouco afastado, né? Um pouco mais para a esquerda. No tempo t igual a 4 segundos, ele está um pouco mais para a direita. Então eu quero saber, nesse instante t igual a 2 segundos, qual que é a posição dele? Nesse instante t igual a 3 segundos, qual a posição? T igual a 4, qual a posição? Para isso eu preciso de uma equação matemática. E é exatamente isso que a gente vai
procurar descobrir qual que é essa equação. Não vai ser pelo chute, vai ser simplesmente a gente vai fazer a física do zero para tentar chegar nessa equação para que todos entendam. O que mais que é importante? A gente vai calcular o período de oscilação e a frequência de oscilação. Tá? Então, da mesma forma que aqui no sistema massa-mole ele vai ter um período de oscilação, ou seja, o tempo dele movimentar para frente e para trás, sair desse ponto, por exemplo, e voltar, é o período de oscilação. Da mesma forma, num pêndulo, você, por exemplo, o pêndulo sai desse ponto, ele vem até aqui e volta, ou seja, o período de oscilação. Isso a gente vai ter que saber como calcular isso aí, como obter essa relação matemática para chegar nesse período de oscilação. Aí, pelo ponto de vista energético, a gente vai querer também calcular quais são as quantidades envolvidas, né, qual que é a energia envolvida numa oscilação. Então, num sistema onde não vai haver perdas energéticas, né, então não vai ter atrito, não tem arrasto, a energia mecânica ela vai se conservar e a energia mecânica vai ser igual à energia cinética, que vai ser a energia do movimento, mais uma energia, no caso aqui do sistema massa-mola, né, seria uma energia elástica. Né, então, a gente vai calcular também em alguma aula esse tipo de interação, esse tipo de energia, né, qualquer energia envolvida. Tá? E 2.4 tem alguma coisa que em algum momento eu também vou colocar. Bom, então essa é a primeira aula, um geral, assim, para vocês entenderem o que a gente vai ver. E daí na próxima aula a gente já começa com algumas revisões. Beleza? Até mais.